Capítulo 11. A amizade masculina. Existem duas estátuas em Washington, D.C. que, juntas, contam uma história notável. Uma delas é o imenso memorial ao general Ulysses Grant, que fica à margem oriental do Espelho da Água do Capitólio, literalmente sob a sombra da manhã do edifício do Congresso americano. Trata-se de uma representação majestosa do lendário general montado em seu cavalo de guerra, que não passa despercebido dos visitantes. A liderança militar de Grant foi decisiva para a vitória da União na Guerra Civil Americana, e ele é considerado um símbolo da força da vontade humana, um ícone do homem forte que permanece firme contra a tempestade quando todos os outros recuaram. Esse monumento proeminente foi erguido por sua geração em sinal de gratidão e admiração, como uma celebração de sua contribuição singular. A cerca de 4 quilômetros de distância, em um parque agradável, porém pequeno e comum, fica um memorial mais discreto. A estátua desse personagem menos conhecido da Guerra Civil, General John Rawlins, que esteve em 8 locais diferentes e raramente é notada pelos visitantes. Rawlins era advogado em Galena, Illinois, onde Grant morava pouco antes da guerra, e tornou-se chefe de gabinete de Grant. Rawlins conhecia as falhas de caráter de Grant, especialmente sua fraqueza pelo álcool. No início da guerra, Rawlins fez Grant prometer que iria abster-se da embriaguez, e sempre que o general ameaçava abandonar essa promessa, seu amigo insistia e o apoiava até que Grant pudesse voltar ao caminho certo. De muitas maneiras, foi Rawlins que ficou ao lado da figura aparentemente solitária de Grant, general. O memorial de Rawlins é modesto em comparação com a glória concedida a Grant, mas sem seu amor e apoio discretos, Grant dificilmente teria conseguido montar naquela cela. É a estátua de Grant que adorna cartões postais vendidos na livraria do Capitólio. Ninguém dá a mínima atenção a Rawlins. Nosso mundo celebra o indivíduo, o poder do as conquistas solitárias e os louros individuais. Mas a Bíblia vê as coisas de uma perspectiva bem diferente. O sábio de Eclesiastes diz: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Eclesiastes 4, 9 e 10. O notável Jonatas. Em nosso estudo sobre a masculinidade e o mandato masculino bíblico para cultivar e guardar, é óbvia a razão pela qual nos concentramos primeiro no casamento e na paternidade. Essas são as relações pessoais que dominam a vida de um homem. Mas esses não são os únicos relacionamentos que um homem deve desfrutar. Uma das marcas de um verdadeiro homem piedoso é sua fidelidade na amizade com outros homens, especialmente com os irmãos em Cristo. A Bíblia celebra o verdadeiro amigo e a maioria de nós entende que os companheiros piedosos estão entre as maiores bênçãos da vida. Se a amizade entre Grant e Rawlins é uma grande história americana, talvez a maior amizade registrada nas escrituras seja o amor fraterno entre Jonatas e Davi. Os dois homens se encontraram cedo na vida, após a famosa vitória de Davi sobre o gigante filisteu Golias. 1 Samuel 17 conta como todo o exército israelita se acovardou de pavor perante esse temível guerreiro e como o jovem pastor, protegido apenas por sua fé em Deus e armado apenas com uma funda, derrotou o filisteu e conduziu Israel à vitória. Jonatas era o filho e herdeiro do então rei de Israel Saul e o herói das batalhas anteriores. Na verdade, Jonatas era o queridinho do exército de Israel antes da aparição explosiva de Davi naquele cenário. Quão natural, na perspectiva do pecado, teria sido para Jonatas ressentir-se daquela jovem relação. No entanto, aconteceu exatamente o oposto, pois Jonatas apresenta um dos mais belos retratos da graça masculina em toda a Escritura. 1 Samuel 18:1 simplesmente registra que a alma de Jonatas se ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria imagem. Não apenas o Senhor encontrara um homem que lhe agrada, 1 Samuel 13:14. Também o piedoso Jonatas encontrara isso em Davi. Não é por acaso que tem um filho chamado Jonathan, pois o Jonatas do Antigo Testamento é um dos poucos homens das Escrituras acerca de quem não há vícios registrados. Não lemos nada em todos os relatos sobre Jonatas sugerindo algo a não ser um coração cheio de fé no Senhor e de amor pelo povo de Deus. Isso não significa que Jonatas não tivesse pecado.
Como uma figura relativamente pequena na Bíblia, ele não recebe um tratamento muito extenso, mas vale a pena notar que esse homem, considerado o maior dos amigos, também era um homem de fé vibrante e pureza de coração. De uma perspectiva mundana, poderíamos esperar que Jonatas fosse o mais amargo dos inimigos de Davi. Como príncipe, Jonatas deveria herdar o trono de seu pai, portanto a ascensão de Davi ameaçava sua dinastia. No entanto, quando Davi derrotou Golias, Jonatas parece ter entendido que Deus estava estabelecendo Davi no lugar de Saul e sua família. Jonatas respondeu tirando o próprio manto real junto com a espada, o arco e o cinturão e colocando-os no líder em ascensão. E foi assim que apresentou o jovem Davi diante das tropas veteranas. Por que ele agiu assim? Jonatas o amava como a sua própria alma. 1 Samuel 18:3. Pois amava o Senhor e amava a fé que ele viu ardendo no jovem Davi. Mais tarde, quando a crescente popularidade de Davi lhe valeu o ódio paranoico do rei Saul, foi Jonatas quem interveio para salvar a vida de Davi, embora soubesse que isso o colocaria sob a desconfiança de seu pai. Por fim, Davi foi forçado a fugir e reunir um grupo de soldados para si. Durante anos, Saul perseguiu Davi, desgastando sua fé e determinação. E embora Davi tenha sido sustentado durante todo esse tempo pela promessa de Deus de que ele seria feito rei, cansou-se pelas dificuldades do exílio e da perseguição. Foi durante esse tempo na vida de Davi, quando ele parecia estar à beira do desespero e da derrota, que Jonatas veio e forneceu um modelo de amizade masculina. O amigo que vem. Davi encontrara refúgio de Saul nas cavernas de Adulão, no centro da Judéia. Ele deixou sua fortaleza, contudo, para resgatar os cidadãos de uma cidade vizinha que fora atacada pelos filisteus. Saul soube de seus movimentos e atacou para capturar Davi e seus homens antes que eles pudessem voltar para a segurança de Adulão. O rápido avanço de Saul empurrou Davi e suas forças para o deserto do sul, perseguido pelas forças superiores do rei. Lemos sobre a terrível situação de Davi em 1 Samuel 23. Davi permaneceu no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa, no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não o entregou nas suas mãos. A essa altura, Davi já estava fugindo de Saul havia vários anos. Podemos imaginar seu cansaço extremo e como vez ou outra sua confiança nas promessas de salvação de Deus deve ter se abalado. Não é de admirar que esse seja o homem que escreveu: "Minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando?" Salmos 6:3. Foi nesse exato momento que Jonatas reapareceu para Davi. Parece que ele estava servindo como comandante no exército de Saul. Sabendo da posição cada vez mais desesperada de Davi, Jonathan agiu para fornecer um dos exemplos clássicos de amizade fiel. A Bíblia expressa isso nestas palavras breves, mas poderosas. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi para Davi, a Oreza. Ele fortaleceu a confiança em Deus. 1 Samuel 23:16. Como uma afirmação tão simples carrega tantas implicações. Tomando a iniciativa. Para começar, Jonatas tomou a iniciativa e foi até Davi. Esse foi um ato de ministério sacrificial. Seguro ao lado de seu pai e dentro das fortes fileiras do exército perseguidor, Jonatas partiu para se expor ao perigo que Davi estava experimentando. Do conforto da provisão real, ele se aventurou na privação do deserto de seu amigo. Isso é o que a amizade exige. Um amigo que não está disposto e até mesmo ansioso a sacrificar tempo, trabalho e conforto não é digno de ser chamado amigo. Buscando entender. Em segundo lugar, Jonatas mostrou-se sensível às necessidades de seu amigo. Muitos de nós estaríamos dispostos a fazer sacrifícios apenas se, em primeiro lugar, entendêssemos as reais necessidades dos outros. Mas isso exigiria que fizéssemos exatamente o que Jonatas fez. Pensar no que Davi estava experimentando. Jonatas não estava concentrado em suas próprias dificuldades, na difícil situação que sua amizade com Davi criara para ele ou no perigo para suas aspirações profissionais. Em vez disso, Jonatas confiou suas próprias necessidades ao Senhor e dedicou seus pensamentos ao sofrimento de seu amigo Davi. Esse é o tipo de coisa que Paulo tinha em mente quando escreveu aos Filipenses: "Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros." Filipenses 2,
3 e 4. Considere a situação de Davi. Ele era o líder de um bando de fugitivos cansados, cercados no deserto. Davi estava pagando o preço da liderança, seus próprios pensamentos dedicados a seus homens e suas necessidades, enquanto ele permanecia sozinho, sem pares ou companheiros para si mesmo. Enquanto Davi emprestava sua força aos outros, não havia ninguém para sustentá-lo em sua fraqueza. Considere hoje, um médico ou enfermeiro cuidando de doentes desesperados. Quem está lá para sustentar e encorajar o cuidador? Ou considere uma mãe se doando por seus filhinhos, ou um pastor cansado se preocupando com seu rebanho. Qual amigo virá ao socorro buscando entender e ministrar a partir deste entendimento? Jonatas sabia quão grande é o presente da companhia para um amigo que está em dificuldade. A Bíblia diz que Deus não iria entregar Davi a Saul, mas você acha que Davi estava sempre confiante nisso? Davi não acharia difícil crer nisso em um momento de tamanha provação? Ele estava em uma terra hostil, com um inimigo real em seus calcanhares. Alguns sinais da fidelidade de Deus cairia bem para Davi, encorajando-o a acreditar e prosseguir na luta. E Deus estava prestes a fornecer esse encorajamento na forma de um amigo verdadeiro. Jonatas foi até Davi em seu lugar de luta. Da mesma forma, hoje na amizade significa pouco se não procurarmos e encontrarmos nossos irmãos em seus lugares de necessidade. Em todo tempo ama o amigo, diz o provérbio. Na angústia se faz o irmão. Provérbios 17:17. A mão que ajuda. Já teria significado muito para Davi apenas ver seu fiel amigo Jonatas nesse momento e nesse local de necessidade. Mas Jonatas fez mais do que simplesmente aparecer. Ele fez por Davi a coisa mais necessária nos tempos difíceis. A Bíblia afirma: Jonatas fortaleceu a sua mão em Deus. 1 Samuel 23:16. A mão de Davi estava trêmula e prestes a escorregar do firme suporte que é a nossa fé em Deus. Jonatas então veio e restabeleceu a firmeza da fé e da esperança de Davi no Senhor. Você já se perguntou como encorajar um amigo em dificuldade? É um grande ato ir até ele e oferecer-lhe a mão. Porém, é algo ainda maior tomar essa mão trêmula e apoiá-la firmemente nas promessas de Deus. Foi exatamente isso que Jonatas fez por Davi. E lhe disse: Não temas, porque a mão de Saul meu pai não te achará. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo o segundo, o que também Saul meu pai bem sabe. 1 Samuel 23:17. No mesmo instante em que Jonatas dizia isso, o exército de seu pai estava atacando Davi. Então, qual foi sua base para falar desta maneira? Jonatas falou de sua memória acerca das promessas que Deus fizera a Davi, promessas que certamente seriam cumpridas. Podemos parafrasear o encorajamento de Jonatas da seguinte maneira: Veja, Davi, não deixe de depositar sua confiança em Deus. Lembre-se de que o Senhor prometeu que você será rei. Mas caso você esteja duvidando disso, deixe-me compartilhar algo com você. Até meu pai Saul sabe que é assim que tudo vai acabar. Portanto, Davi, não tema Saul, mas confie no Senhor. Que mensagem oportuna foi essa? Os Jonatas deste mundo são poucos e raros de encontrar. Eles são os heróis do herói e certamente se mostram preciosos para o coração de Deus. Veja o que o profeta Eliseu fez por seu companheiro quando se viram cercados por cavaleiros inimigos. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Quando o homem expressou sua dúvida, Eliseu fez a melhor das orações, a que atende à nossa mais urgente necessidade. Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Segundo aos Reis 6:16 e 17. Dietrich Bonhoeffer conhecia o valor da amizade piedosa em meio ao perigo. Bonhoeffer, um erudito evangélico em ascensão que se opusera abertamente a Hitler, foi persuadido a trabalhar fora da Alemanha e por isso, dentre os primeiros anos de dominação nazista, viveu em segurança na Inglaterra. Mas ele sabia que seus amigos e a congregação precisavam de sua presença e de seus apelos pessoais à fé. Assim, ao retornar à Alemanha nazista, ele liderou um seminário subterrâneo, onde viveu junto com homens cristãos fiéis que se preparavam para ministrar naquela situação difícil, até que sua oposição a Hitler levou à sua prisão e subsequente execução. Em Life Together, um livro que narra sua experiência naquela comunidade cristã secreta, Bonhoeffer escreveu: O cristão precisa de outro cristão que lhe fale a palavra de Deus.
Ele precisa de seu irmão como portador e proclamador da palavra divina da salvação. E isso também esclarece o objetivo de toda a comunidade cristã. Eles se encontram como portadores da mensagem da salvação. Ministrar a fé. O exemplo de Jonatas com Davi nos mostra que um amigo piedoso ministra principalmente a fé de seus irmãos em Cristo, procurando edificar seus corações trêmulos e protegê-los dos perigos da descrença e do medo. Esse é o mandato de Gênesis 2,15 para cultivar e guardar em ação na importante arena da amizade masculina. Quando chegamos a um amigo e fortalecemos sua mão em Deus, restauramos a fé vacilante em sua confiança nas promessas infalíveis do Senhor. A intervenção de Jonatas provou-se um verdadeiro ponto de virada para Davi, aquele grande homem de Deus. Que momento difícil foi aquele para Davi! Ele acabara de experimentar uma amarga traição que estava prestes a acontecer novamente. Primeiro, depois de expor suas forças para resgatar a cidade de Keila da mão dos filisteus, o povo respondeu relatando sua presença ali ao rei Saul. 1 Samuel 23, 12 ao 14. Agora, no deserto onde Davi estava tentando se esconder, os zifeus estavam negociando ativamente sua traição com Saul. No entanto, havia uma luz brilhando nessa escuridão. Ajuda espiritual dada por Jonatas que fortaleceu a mão de Davi em Deus. E por meio da ajuda amorosa daquele amigo, Davi encontrou coragem para continuar esperando no Senhor. É assim que vemos como as palavras de Provérbios 18:19 são verdadeiras. O irmão ajudado é como uma fortaleza. A amizade leal de Jonatas foi um apoio crucial que sustentou as muralhas do espírito de Davi. Foi pouco depois da intervenção de Jonatas que Davi conseguiu animar seu coração com as palavras de Salmos 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Jonatas havia lembrado e encorajado Davi a procurar a ajuda de Deus não nas cavernas de Adulão ou no deserto de Zif, mas na rocha que é o nosso Deus. Naquela fortaleza de segurança, Davi podia cantar com alegria. Firme está o meu coração a Deus, o meu coração está firme. Salmo 57, 7. É claro que Deus livrou Davi. Os zifeus traíram Davi com o rei Saul, mas quando Saul havia cercado os fugitivos e parecia que a causa de Davi estava perdida, chegou a notícia ao rei de um súbito ataque filisteu a Israel. Este e os seus homens cercaram Davi e os seus homens para os prender. Então veio um mensageiro a Saul dizendo: apressa-te, vem, porque os filisteus invadiram a terra. Pelo que Saul desistiu de perseguir a Davi e se foi contra os filisteus. 1 Samuel 23, do 26 ao 28. Sem a amizade fiel de Jonatas, que amava a Deus e portanto amava seu amigo crente tanto quanto a si mesmo, Davi facilmente poderia ter perdido a esperança. Mas Jonatas foi até Davi, pois se preocupou com suas prováveis necessidades. Quando ele chegou, falou palavras que edificaram a fé de Davi, fortalecendo sua mão em Deus, de modo que Davi não mais hesitou em incredulidade, mas alcançou firme segurança na verdade infalível de Deus. O melhor amigo é sempre aquele que faz nosso coração repousar no Senhor. Devemos valorizar grandemente os verdadeiros amigos em Cristo e devemos desejar grandemente ser um amigo assim. Uma das melhores formas de servirmos ao Senhor para refletir sua glória no mundo e cumprir a vocação de Deus para nós como homens é sair do banco de reservas da vida, oferecer nosso tempo e compaixão aos amigos necessitados e falar palavras de verdade e graça que os levem ou façam voltar ao Senhor. Dessa maneira, nós mesmos também cresceremos cada vez mais à semelhança de Jesus Cristo. As Escrituras dizem que há um amigo mais chegado do que um irmão. Provérbios 18, 24. E o melhor exemplo desse amigo é o Filho de Deus, que voluntariamente morreu para nos libertar de nossos pecados. Como Jonatas, Jesus saiu de um lugar seguro para o nosso mundo de dificuldades e perigos. Como Jonatas, Jesus deixou riquezas e conforto para entrar em nossa pobreza. Ele não apenas fortaleceu nossa mão em Deus, como também nos levou a um relacionamento salvífico com Deus através de seu sangue. Jesus nos diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Hebreus 13, 5. Nós, portanto, servimos bem a Jesus quando estamos ao lado de nossos amigos, falamos palavras que fortalecem sua fé e, em nome de Cristo,
compartilhamos seus problemas e tristezas. Se fomos verdadeiros amigos de nossos irmãos em Cristo, então o que foi dito para a glória de Jesus também poderá ser dito de nós. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João 15:13. Questões para reflexão e discussão. As amizades com outros homens desempenham um papel importante em sua vida? Em caso positivo, como? Se a resposta é negativa, por que você acha que isso acontece? Considere o ministério sacrificial de Jonatas indo até Davi. Por que isso foi tão importante? Quais são algumas barreiras que impedem os homens cristãos de se fazerem presentes na vida dos amigos? Você consegue pensar em alguns passos que lhe permitirão ter uma presença maior na vida dos amigos homens e que eles sejam mais presentes em sua vida? Você já deu ajuda a um amigo cristão que estava lutando com sua fé? Você já recebeu uma ajuda assim? O que foi eficaz ao ministrar a tal pessoa? O que a Bíblia quer dizer com Jonatas fortaleceu a mão de Davi em Deus? Por que isso é um ministério tão essencial para os amigos necessitados? E por último, Jonatas foi capaz de ministrar com tanto sucesso a Davi porque pensou na situação de seu amigo e se tornou sensível às suas necessidades. De que maneiras você pode tornar-se mais sensível às necessidades de seus amigos homens de modo a interceder por eles na presença de Deus?